Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro, para falarmos dessa vez sobre a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A Lei Maria da Penha, como se costuma conhecer, né? Bom, Maria da Penha Maia Fernandes, ela tem como característica ser uma biofarmacêutica. E um belo dia, ela acordou pela manhã de uma forma muito negativa, muito ruim. Sabem que mulheres devem ser tratadas de uma forma muito especial. Acordadas com café na cama, acordadas com beijos e abraços. Maria da Penha foi acordada com um tiro nas costas. Num primeiro momento, se pensou que tivesse havido uma tentativa de assalto. Depois se descobriu que o verdadeiro autor dessa grande violência foi o seu ex-companheiro, um professor colombiano. Se descobriu porque ele tentou ainda mais uma vez tentar matá-la. Dessa vez com choques elétricos, eletrocutada. O fato é que Maria da Penha não deixou assim. Foi atrás de justiça. Procurou punir o agressor. E percebeu um grande descaso da justiça brasileira em se tratando de punições no âmbito de violência doméstica e familiar. E de forma muito contundente, inclusive, entendeu? Um descaso muito grande. Quando o crime estava quase prescrevendo, houve a pena para o agressor muito ínfima. Ele mal chegou a ficar preso. Inconformada, Maria da Penha entrou com uma representação na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. E o comitê decidiu punir o Brasil por negligência, por não apurar o fato como deveria. Aplicou várias sanções ao Brasil. Aplicou uma multa, aplicou restrições comerciais, exigiu do Brasil que estipulasse uma lei em proteção à mulher relacionada à vítima de violência doméstica e familiar. Por quê? Porque o Brasil, ao mesmo tempo que não tinha essa lei, ele era signatário de tratados internacionais. Para começar, a nossa Constituição de 88 protege a família. E a mulher, sem dúvida nenhuma, faz parte da família. Então, por aí já começa. Segundo lugar, nós tivemos também a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Mas não é o objetivo da lei. Não é todas as formas de discriminação. É violência doméstica e familiar. Nós tivemos também a Convenção Interamericana para punir e erradicar a violência, também conhecida como Convenção de Belém do Pará. Essa já teve um efeito melhor, mas nós tínhamos que ter uma lei. E aí sim, em 2006 surgiu a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, certo? Lei, então, que visa proteger a mulher, mas não em qualquer contexto. Essa é a grande questão. Primeiro que tem que ser, amigos, uma proteção à mulher vítima de violência baseada no gênero, certo? Baseada no gênero. Tem motivo envolvido na agressão? Tem. Qual? Ser mulher. Começa por aí. Mas existe o âmbito que a própria lei depois vai nos trazer. Âmbito doméstico, âmbito familiar. A lei ainda fala em relação íntima de afeto. Então nós também temos essas características
formadoras do cerne, do núcleo da Lei Maria da Penha, ok? Então, isso é apenas para a gente se situar, pisar em terreno fértil. Quando a gente fala nisso, a gente está falando de introdução. Todavia, não há como fugir da questão da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. Porque até hoje existem vozes alegando que a Lei Maria da Penha é inconstitucional por ferir o princípio da igualdade. O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. O parágrafo 1º diz que homens e mulheres são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Então, de que maneira nós teríamos uma lei protegendo a mulher, a Lei Maria da Penha? Ora, então que se crie também a Lei João da Lapa, para termos então leis iguais. O fato é que o STF teve que se manifestar sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar e, obviamente, meus amigos, por óbvio, né, que nós temos, claro, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. O Supremo Tribunal Federal entende que a Lei Maria da Penha é uma lei constitucional. Por quê, meus amigos? Porque, embora ela talvez, eventualmente, possa ferir uma igualdade formal, ela preserva a chamada isonomia, ela preserva a chamada igualdade material. Ou seja, mais do que tratar os iguais com igualdade, o mais importante é tratar os desiguais com desigualdade, para termos um equilíbrio. Ora, vocês imaginem o seguinte, certo? Vamos apenas fazer uma suposição, vamos imaginar. 3 pessoas, ou melhor, 2 pessoas ganham um direito, tá? Ganham o direito de poder espiar por cima de um muro. Ninguém tinha esse direito, 2 pessoas obtiveram esse direito. Tá? Uma consegue enxergar por cima do muro de uma forma muito fácil, de uma forma muito tranquila. A outra não tem estatura suficiente para alcançar. É como se o Estado dissesse, olha, não é problema meu. Eu garanti o direito para ambos. O direito, a igualdade formal está obedecida. Todos são iguais, podem olhar por cima do muro. Mas a pessoa que não tem estatura não consegue exercer seu direito, não tem sua proteção. E o Estado está fugindo à sua responsabilidade de dar essa proteção, de dar as ferramentas. Então o Estado faz o quê? Ele dá uma escada para aquela pessoa de baixa estatura. Essa pessoa de baixa estatura vai conseguir também ter acesso por cima do muro como a outra. A outra pode reclamar e reivindicar uma escada também? Bom, reclamar e reivindicar todo mundo pode. Mas será que ela vai realmente obter? Provavelmente não. Porque ela não precisa da escada. A escada serviu para quê? Para equilibrar, para dar isonomia. A mulher, no âmbito doméstico e familiar, tem uma vulnerabilidade. Então, o que a Lei Maria da Penha é? A Lei Maria da Penha é a escada da mulher. Então, é óbvio que o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu pela constitucionalidade, o fez com esse motivo, dizendo, é o Estado fornecendo instrumentos para uma vulnerabilidade que precisa ser respeitada. Se a mulher tem direitos e precisa ser protegida,
não só pelo fato de ser mulher, deixando bem claro, mas as questões atinentes ao gênero, é evidente que o Estado, então, vai usar uma escada, que seria a Lei Maria da Penha. Por esse motivo, ela é constitucional. E também não é difícil perceber que a Lei Maria da Penha é constitucional pelo simples motivo, né, meus amigos, de que não há ADIM contra ela e que cai em prova, né? Nós estamos aqui estudando para uma prova de concurso, que é óbvio que a Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar, poderá ser exigida também. Perceberam? Então, qualquer questão envolvendo constitucionalidade, lembrem, para o Supremo Tribunal Federal, esse assunto já está pacificado. A Lei Maria da Penha, ela é constitucional. Certinho? Vencemos também o item 2. Entramos no item 3. Meus amigos, o item 3, eu quero colocar uma frase aqui no quadro e eu gostaria que os senhores me acompanhassem nessa frase e não esquecessem dela de jeito nenhum. Lembrem da frase e não esqueçam. Olha o que eu vou botar aqui. A Lei Maria da Penha aqui está. A Lei Maria da Penha não cria tipos penais, certo? A Lei Maria da Penha não cria tipos penais. O que isso quer dizer? A Lei Maria da Penha, meus amigos, ela não surgiu para criar crimes. Eu vou botar um asterisco, porque isso aqui, hoje, atualmente, é uma regra geral. Se eu digo regra geral, é porque existe exceção, certo? Que está aqui, ó. Que é esse item 10, que nós vamos trabalhar mais adiante. Então, a Lei Maria da Penha não cria tipos penais. Não existe crime da Lei Maria da Penha. O que antes da Lei Maria da Penha era crime, após a Lei Maria da Penha continua sendo crime. O que antes da Lei Maria da Penha não era crime, após a Lei Maria da Penha não continua sendo crime. Certo? Vamos tomar um grande cuidado em relação a isso. Tá bom? Se antes lesão corporal era crime, depois continua sendo. Se antes homicídio era crime, depois continua sendo. Ela não cria tipos penais. Ela protege a mulher nos mais diversos aspectos. Ela é uma lei penal? Ela é uma lei penal. Por quê? Porque ela irradia efeitos criminais. Mas ela também gera efeitos civis. Ela também permite que se tenha que pagar danos morais, indenizações. Ela também tem efeitos trabalhistas. Ela tem efeito em várias áreas do direito, mas ela é uma lei penal. Então, um pouquinho de cuidado para que a gente possa lembrar disso, certo? Bom, aí vem a grande pergunta. Se a Lei Maria da Penha, ela não cria tipos penais, qual é a grande finalidade da Lei Maria da Penha? Qual é o objetivo da Lei Maria da Penha? Aí, meus amigos, venham comigo.
Ao todo, nós vamos ter duas finalidades. A primeira, não vou usar a palavra punir, mas vou usar a palavra tratar. Tratar com maior rigor casos de violência doméstica e familiar. Aqui, já existiam crimes antes da Lei Maria da Penha. Depois da Lei Maria da Penha, esses crimes continuam existindo, só que agora o tratamento é mais rigoroso. Nós temos um rigor maior, seja em mudança de pena, por exemplo. E um exemplo que eu posso dar para vocês, vamos pegar aqui na lei. Venham comigo. Ó, estou aqui na Lei Maria da Penha. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. Ora, o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição é a proteção da família. Mas a gente não quer a proteção da família como um todo para essa lei. Essa lei tinha que ser para o integrante da família, que é a mulher. Da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Também é importante, mas nós não queremos todas as formas de discriminação. É a violência doméstica e familiar. E a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Aí sim, meus amigos, né? A Convenção de Belém do Pará, essa sim foi o grande norteador da Lei Maria da Penha. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a LEP e dá outras providências. Agora nós vamos lá para baixo. Vamos pegar um artigo lá de baixo da lei para explicar essa finalidade de tratar com maior rigor casos decorrentes da Lei Maria da Penha. Um exemplo é o artigo 43. Acompanhem comigo o que esse artigo diz para nós. A linha F do inciso 2 do artigo 61 do Decreto 2848 de 40, que é o Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Em primeiro lugar, amigos, esse artigo é um artigo remissivo. O que quer dizer ser um artigo remissivo? Quer dizer que ele está se referindo a uma outra norma. Esse artigo se refere a uma outra norma e não à própria Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha alterou um artigo. Que artigo que a Lei Maria da Penha alterou? Alterou um artigo do Código Penal, que é o artigo 61. Alguém vai me perguntar, professor, tudo bem, mas o que é o artigo 61? Artigo 61 são as chamadas circunstâncias agravantes. Isso é o artigo 61. São as circunstâncias agravantes. O que são circunstâncias agravantes, pessoal? Circunstâncias agravantes são aquelas que participam do fato, estão envolvidas no fato, circundam o fato sem adentrar no tipo penal, mas que serve para elevar a pena. Um exemplo é matar o irmão. Dentre as agravantes, matar o irmão agrava o homicídio. O homicídio não é matar o irmão, pena 6 a 20 anos, não. O homicídio é matar alguém. Agora, se porventura
esse alguém for o irmão, aí temos uma linha aqui, que é a linha E, que diz contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Isso são agravantes. Circunstâncias que envolvem o fato criminoso, circundam o fato, mas não adentram no tipo. O inciso 1 aqui é a reincidência. Por exemplo, o crime de furto não é subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, já tendo praticado esse crime anteriormente. Não, é só subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Mas sendo reincidente, existe uma agravante. Quanto essa pena vai aumentar? É o juiz quem decide. Por isso que a gente diz que as circunstâncias agravantes são critérios judiciais. O juiz vai estabelecer um aumento de pena, conforme o crime praticado dentro dos limites mínimo e máximo. Se o furto, por exemplo, tem pena de 1 a 4 anos, o juiz for aplicar a pena base, por exemplo, em 1 ano e meio, e ele entender que existe uma agravante, ele pode botar para 2, mas nunca acima do máximo. Isso são agravantes. O fato é que o artigo 43 da Lei Maria da Penha criou uma agravante que antes dessa lei não existia. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, e o fim que nos interessa, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica. Essa lei, que é a Lei 11.340 de 2006. Aqui está. Certo? Então aqui nós temos um exemplo de uma situação que a Lei Maria da Penha trata com maior rigor. Ela não criou um crime, estabeleceu uma circunstância agravante. Certo? Então, por exemplo, um delito de ameaça contra uma mulher no âmbito doméstico e familiar vai incidir essa agravante aqui da linha F. Esse é um exemplo. Tem mais? Tem mais? Vem junto. Um outro exemplo é o artigo 44. O artigo 44, meus amigos, ele também é um artigo remissivo. Ele também faz remissão a um outro artigo do Código Penal. Agora, o 44 remete ao 129. 129 é o crime de lesão corporal. Percebam, não foi a Lei Maria da Penha quem criou o crime de lesão corporal. Ela simplesmente fez remissão ao crime, ao delito de lesão corporal. Então tá lá, passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí, meus amigos, surgiram 2 parágrafos. 2 parágrafos. Lesão corporal, deixando bem claro, né? Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Aí nós temos vários parágrafos. O caput, que é a lesão simples, lesão leve. O parágrafo 1º, que é a lesão grave. O parágrafo 2º, que é a lesão gravíssima. O parágrafo 3º, que é a seguida de morte. O parágrafo 6º, que é a lesão culposa. E por aí vai. E ele criou também o parágrafo 9º e o parágrafo 11. O parágrafo 9º fala o quê? Se a lesão for praticada contra 1. Ascendente, 2. Descendente, 3. Irmão, 4. Cônjuge ou companheiro, né? Em virtude do Instituto da União Estável.
ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a pena é de 3 meses a 3 anos. Vocês já ouviram aquela expressão agora que as pessoas dizem, olha, cuidado, bater em mulher da cadeia. Da cadeia, porque agora a pena máxima é de 3 anos. A pena da lesão corporal leve, ela é de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, a lesão corporal leve raramente leva alguém ao cárcere. Raramente leva alguém à cadeia. Todavia, no momento que a gente está falando de lesão no âmbito da violência doméstica e familiar, a pena de 3 meses continua igual, mas a máxima vai para 3 anos. E aí sim nós temos a possibilidade de prisão mais efetiva para o agressor. Aqui a Lei Maria da Penha se impõe então com uma forma mais efetiva, né, pessoal? Com uma forma mais de maior rigidez, efetividade para a sanção da lesão corporal. Temos o parágrafo 11, que ainda diz o quê? Na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, esse aqui, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Primeiro cuidado, a vítima já tem que ter a deficiência de forma pré-existente. Ela não ficou deficiente em virtude das agressões, certo? Ela já tinha um problema de deficiência física e aí ela recebe a agressão. A pena, que é de 3 meses a 3 anos, passa a ser de quanto? Se aumenta de 1/3. 4 meses a 4 anos, certo? Então, cuidado em relação a isso. 4 meses a 4 anos, está aqui. Mais um exemplo de como a Lei Maria da Penha influencia nos tipos penais e nas punições. Aqui é um dos grandes motivos, então, que a Lei Maria da Penha veio para se aplicar. Só que essa é a letra A. Nós temos a letra B também, uma segunda finalidade. Que segunda finalidade é essa, amigos? Letra B. Retirar benefícios aplicáveis a situações diversas daqui, diversas da Lei Maria da Penha, certo? Em alguns casos, certas infrações, certos delitos certos delitos, eles trazem alguns institutos que beneficiam o agressor. São os chamados institutos despenalizadores, como, por exemplo, transação penal, como, por exemplo, composição dos danos civis, como, por exemplo, suspensão condicional do processo.
muitas vezes se entende que esses benefícios incentivam a prática criminosa. O objetivo da Lei Maria da Penha não é incentivar a agressão à mulher. Então, a Lei Maria da Penha ela não pode trazer esses benefícios. Pelo contrário, ela tem que vedar, ela tem que proibir esses benefícios. E um exemplo que nós temos disso está lá na Lei Maria da Penha, no artigo 41. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo. Vamos ver o que o artigo 41 diz. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Ou seja, não se aplica a Lei dos juizados aqui está, não se aplica a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Essa lei, ela trata dos chamados crimes ou das infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções e aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassam 2 anos, cumulado ou não com multa. Certo? É isso que é importante, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, os benefícios que uma pessoa recebe nessas leis, como, por exemplo, uma transação penal, que é prestar um serviço à comunidade ou pagar cestas básicas para extinguir o processo, não vai existir aqui. A suspensão condicional do processo, que é ficar o processo suspenso por 2 a 4 anos, não vai existir aqui. Não se aplica aqui, meus amigos, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. É por esse motivo, então a gente volta para cá agora, quando diz aqui retirar benefícios aplicáveis a situações diversas da Lei Maria da Penha, é por isso que a gente não pode confundir, tanto que eu vou botar aqui como diferença, juizados especiais criminais ou cíveis, tanto faz também, com os juizados juizados especiais criminais não se confunde com juizados de violência doméstica e familiar. Aqui é a Lei 9.099 de 95. É aquela que não se aplica. É aquela que não é aplicada. Aqui é a Lei 11.340. É ela que criou. Tanto que no momento que a gente pega
o artigo 1º da Lei Maria da Penha, olhem bem o que ele diz aqui, ó. Dispõe sobre a criação dos juizados especiais criminais? Não. Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Surge então a vara dos juizados de violência doméstica, certo? E ela é totalmente incompatível, isso já caiu muito em prova, o STF também já se posicionou, é totalmente, completamente incompatível com os juizados especiais criminais. Certinho? Resolvemos também o nosso item 3. Sujeitos, meus amigos, item 4. Sujeitos. 2 são os sujeitos que nós temos que trabalhar. O sujeito ativo e o sujeito passivo. Aqui está. Sujeito ativo, sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo na Lei Maria da Penha, meus amigos? Sujeito ativo é aquela pessoa que pode sofrer as consequências da Lei Maria da Penha. Certo? E se pode sofrer as consequências da Lei Maria da Penha, eu estou falando de homem e de mulher. A gente sempre costuma pegar aquele exemplo claro do marido que agride a esposa. Aqui é o homem que está sendo o sujeito ativo. Mas também não dá para esquecer que pode ser aquela relação entre mãe e filha, por exemplo. Nós vamos ter no polo ativo uma mulher, ou a filha em relação à mãe, ou até mesmo 2 irmãs. Então, o sujeito ativo independe do gênero. Qualquer pessoa pode sofrer as consequências dessa lei, homens e mulheres. Agora, sujeito passivo é aquela pessoa sobre a qual a lei protege. E aí sim, né, meus amigos? A lei protege a mulher. Certo? A lei vai proteger a mulher. Alguém vai dizer assim: ah, professor, mas eu já vi casos na jurisprudência de julgados que a vítima foi homem, apanhou da mulher e ensejou a Lei Maria da Penha. Bom, meus caros, julgado a gente encontra para todos os gostos. É um enorme buffet, basta a gente saber se servir. O que nos interessa é o espírito da lei. O que nos interessa aqui é o que a prova vai exigir.
certo? Qual vai ser a exigência da prova? É isso que a gente tem que cuidar. É isso que é o ponto importante. E a lei não traz outra proteção que não seja a mulher. A lei foi em homenagem a uma mulher, Lei Maria da Penha. Então, se a gente pegar a lei, nós vamos ver uma coisa interessante aqui. Desde o artigo 1º, olhem só. Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra quem? Contra a mulher. Artigo 2º. Toda mulher. Artigo 3º. Serão asseguradas as mulheres. Querem que eu vá além? Eu vou. Artigo 4º. Na interpretação dessa lei serão considerados os fins sociais a que ela destina, especialmente os respectivos das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Dos 45, praticamente, artigos, todos eles vão falar da mulher. Todos eles falam da mulher. Alguns artigos são demagógicos. Cá entre nós, temos artigos aqui de grande demagogia. Pegamos, por exemplo, o artigo 2º. Olha o artigo 2º diz: toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação social, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Quem em sã consciência diria o contrário? Sendo-lhes asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Legal! Ninguém diria o contrário. O artigo 3º, então, é mais infame ainda. Olha o que o artigo 3º diz: serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida. Está dizendo que a mulher tem direito a viver. A segurança, a saúde, olhem só, a alimentação. Mulher tem direito à alimentação. A cultura, a moradia, acesso à justiça. Só falta dizer ao trabalho. Ao lazer, aqui, ó. Ao trabalho, à cidadania, à liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Perceberam? Alguns artigos é para encher linguiça, é para inglês ver. E é impressionante como nós precisamos no Brasil ter uma lei com esse tipo de ação afirmativa. Honestamente, né? É surreal. Mas isso mostra, então, meus amigos, que o sujeito passivo, necessariamente aqui, é a mulher. Certo? Ah, professor, e se for um travesti? A jurisprudência tem aceitado a aplicação da Lei Maria da Penha contra travestis. Ah, e se for um transexual? É preciso ver o que diz a sua certidão. Se lá diz sexo masculino, a lei não protege. Se lá falar sexo feminino, a lei vai proteger. Certo? E isso é uma coisa importante que a gente tem que cuidar também. Então é possível também ter, como eu disse, vítima mulher, sujeito ativo pode ser homem e mulher, até mulher contra mulher. Geralmente eu falo isso, a primeira coisa que os alunos pensam é Ana Carolina e Maria Gadu. Né? Ou seja, a relação homoafetiva. Mas não precisa, como eu disse para você, ser uma relação homoafetiva. Pode ser uma relação entre irmãs, avó e neta, neto, neta e avó, filho e mãe, certo? Qualquer relação dessa forma, desde que se obedeçam a esses critérios que estão aqui. Certinho? Vencemos então agora os sujeitos.
Vou começar a puxar os títulos para cima para começar a usar melhor o espaço aqui. Então, eu vou botar aqui 5, conceito. Conceito. Meus amigos, conceito de quê? Conceito de violência doméstica e familiar. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou botar assim. Violência doméstica, violência familiar. A gente pega o artigo 5º. Aqui está o título. Título 2, da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pessoal, percebam que nós temos um E aqui, da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então eu teria aqui no quadro colocar também um E aqui. Só que o E nos dá a ideia de quê? O E nos dá a ideia de conjunção, não é verdade? Ou seja, a impressão que se tem é que para se aplicar a lei Maria da Penha, tenha que ter ao mesmo tempo a violência doméstica e a violência familiar. Isso é uma impropriedade legislativa. Nós vamos tirar esse E daqui e vamos substituir pelo OU. Aqui está o correto. Violência doméstica ou familiar. Certo? Agora sim nós temos a questão certa. Violência doméstica ou violência familiar. Ok? Por quê? Porque, meus amigos, imaginem o seguinte, tá? Imaginem uma pensão. Uma pensão onde várias pessoas moram juntas. E vamos supor que nessa pensão um homem agrida uma mulher, um morador agrida uma moradora. Existe vínculo familiar entre eles? Não. Mas existe um vínculo doméstico? Claro, eles moram no mesmo ambiente. A Lei Maria da Penha vai incidir? Vai. Claro que a Lei Maria da Penha vai incidir. Aliás, esse é o propósito da Lei Maria da Penha. Se fosse violência doméstica e familiar, nesse caso a Lei Maria da Penha não iria incidir. Se deram conta? Ou imagine então, daqui a pouco, a filha que vai visitar o pai que já não mora com ele há muitos anos. E nessa visita o pai agride a filha. Nós temos aqui um âmbito familiar? Temos. Temos um âmbito familiar. Mas nós temos um âmbito doméstico? Não. Nós não temos. Isso teria, em tese, então, que afastar a incidência da Lei Maria da Penha, mas não afasta. Então, aquele E, vocês não podem ler como E. Vocês têm que ler como OU. Certo? Necessariamente como OU. Tranquilo, pessoal, até aqui? Muito bem. O fato é que o conceito está no artigo 5º. Artigo 5º da Lei Maria da Penha.
Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica, olha aí, e familiar, qualquer ação ou omissão ação, meus amigos, é um fazer, agredir, dar um tapa, dar um soco, dar uma facada, proferir uma ofensa, ou omissão. Ou omissão. Qual seria a omissão, amigos? O pai permite que o irmão agrida a filha, por ser mulher. É o não fazer. E aqui vem o importante. Baseada no gênero. Ou seja, muita gente se confunde. Eu espero que os senhores não se confundam com o que eu vou falar agora. Essa confusão, ela não precisa existir. Meus amigos, muita gente pensa que a Lei Maria da Penha protege a mulher pelo único fato dela ser mulher. Protege a mulher pelo fato de ser mulher. Isso não é verdade. Está se punindo aqui uma pessoa agressora que se prevalece do gênero. Ela se prevalece do gênero, não é apenas porque é mulher. Muita gente pensa, é porque é o sexo frágil. Vai nessa, vai nessa. Tem muita mulher aí, muita lutadora, né, que deixa o homem destruído, deixa o homem detonado. Então não é a questão do sexo frágil, certo? É a proteção da mulher da violência no âmbito, por motivo do gênero, certo? Porque assim, pessoal, pensem comigo, tá? O homem, ele... Tem homem que agride mulher? Tem. E por que o homem agride a mulher? Ele agride a mulher porque ele tem ciúmes, ele agride a mulher porque ele sente raiva, ele agride a mulher porque foi traído, ele agride a mulher porque foi contrariado. Tudo isso é verdade? Tudo isso é verdade. Mas também tem uma outra questão. Tem mulher que agride homem? Tem. E a mulher agride o homem, por exemplo, por ciúmes? Sim. Por TPM? Sim. Por raiva? Sim. Porque foi traída? Sim. Porque foi contrariada? Sim. Então, onde é que está a essência da Maria da Penha? Onde é que está a essência dessa baseado no gênero? É que tem um motivo que faz com que o homem seja um agressor, mas que não vá, um agressor da mulher, mas que não tem de uma mulher agredindo o homem ou outra mulher, que é o sentimento de propriedade. O homem, de regra geral o homem, eu nem entrando em relacionamento homoafetivo, mas o homem, ele acredita ter a posse da mulher, então ele bate no que é dele. É isso que a Lei Maria da Penha visa combater, esse sentimento de empoderamento, esse falso empoderamento, esse sentimento que o homem tem em relação à mulher. Tanto, meus amigos, que o que a Lei Maria da Penha protege não é apenas a consequência natural do delito. Porque se fosse, olha só que interessante aqui, ó. Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial.
Ora, não é qualquer, não podemos levar ao pé da letra, meus amigos, esse sentido aqui. Esse artigo não pode ser visto como um sentido amplo, ele tem que ter visto num sentido restrito. Por quê? Primeiro, porque qualquer agressão gera sofrimento psicológico. Concordam comigo? Começando, próprio homem com a mulher, abandono afetivo. O homem daqui a pouco não tem mais interesse na companheira, passa então a refugar, a recusar uma relação mais íntima. Isso gera nela, essa omissão do homem, um sofrimento psicológico, ele seria taxado como agressor. E é claro que nesses casos, a lei da Maria da Penha, ela não vai, obviamente, incidir. Nesses casos, ela não incide. Certinho? Ou então, amigos, imaginem o seguinte, um homem que sofre um assalto à mão armada, revólver na cabeça, passa o dinheiro, faz aquele sequestro relâmpago. Ele é um homem. E esse crime não vai gerar um sofrimento psicológico nele? Vai. Então, amigos, não é qualquer sofrimento físico ou psicológico, certo? Essa qualquer aqui, ela é vinculada à base de gênero. Então, o que acontece? Imagine o seguinte, tá? Maria é uma cidadã, ela está dirigindo o seu veículo e ocorre uma colisão de trânsito, uma discussão de trânsito. Do outro carro sai o João. E nessa discussão, o João dá um soco em Maria. Ora, meus amigos, esse soco na Maria vai trazer a ela um sofrimento físico? Claro que vai, concordam comigo? Vai trazer um sofrimento físico. Essa agressão a Maria vai trazer a ela um sofrimento psicológico? Vai trazer a ela um sofrimento psicológico também, do mesmo jeito, certo? Agora suponhamos que ocorra um cenário de violência parecido, mas do João marido contra Maria esposa. Um soco de João e Maria. Vai haver também sofrimento físico? Claro que vai. Vai haver também sofrimento psicológico? Claro que vai. Mas o que diferencia um caso do outro? Qual dos dois sofrimentos é maior? O da briga de trânsito ou o do marido contra a esposa? É claro que é o do marido contra a esposa. Porque além do sofrimento físico, o sofrimento psicológico é incrementado com a quebra de confiança. A esposa contrai núpcias com o marido, ela faz isso porque ela quer o quê? Proteção, o cuidado, a cumplicidade, a segurança. Quando ele agride ela, ele quebra essa expectativa de vida, de união entre eles. Ela se sente inferiorizada. E é aqui que a Lei Maria da Penha entra em vigor. É esse tipo de violência. Então, quando os senhores lerem esse conceito do artigo 5º, nunca leiam num sentido amplo, porque aí sim a Lei Maria da Penha seria inconstitucional. Mas leiam sempre no sentido restrito, certo? Num sentido de restrição, porque aí vocês vão ver que o baseado no gênero é aquilo que efetivamente vai causar o problema. A própria Lei Maria da Penha, ela traz o âmbito de abrangência dela. Ela mesmo traz o seu próprio âmbito de abrangência. Certo? Ela fala
em unidade doméstica, no inciso 1. Ela fala âmbito da família, no inciso 2. E fala ainda em relação íntima de afeto. Nós temos então 3 situações que ensejam aqui a Lei Maria da Penha. 3 situações: unidade doméstica, âmbito da família, relação íntima de afeto. Prezados, eu apenas vou fazer agora um pequeno intervalo e já retorno com vocês aqui. Só um momentinho.